não caia na farsa da viagem gratuita com milhas aéreas. Você já deve ter se deparado, ou talvez em algum anúncio, em algum lugar, né, falando que você consegue viajar de graça com milhas aéreas, sabendo de milhas aéreas. Nesse vídeo aqui eu vou te mostrar na prática que não é bem assim. Milhas aéreas é um mundo, esse aqui é um canal que só fala de milhas aéreas. Milhas aéreas mudou a minha vida, eu utilizo milhas aéreas e tudo na minha vida, mas aqui a gente joga com a real. Não tem essa de que se você não está viajando de maneira gratuita com as suas milhas, é porque você não entende direito de milhas. Você pode ser um expert em milhas aéreas e não viajar de maneira gratuita. Eu vou te mostrar aqui, né, na prática, o porquê isso daí não é algo ruim, e o porquê isso daí mostra que se você souber jogar, você vai estar na frente de todo mundo e não vai ficar caindo em pegadinha aí, né? Ou também, às vezes, que é o caso do exemplo que eu vou trazer aqui, você tá vendo, por exemplo, tá planejando a sua próxima viagem, tá vendo alguns vídeos aí, né, para saber mais ou menos quanto é que uma pessoa gasta naquele tipo de viagem, e aí acaba se deparando com a pessoa falando que não pagou passagem aérea e que não pagou hospedagem porque estava com milhas aéreas, né? Então, nesse vídeo aqui eu vou te mostrar na prática porque isso daí não depende de conhecimento de milhas e depende de alguns outros fatores para você viajar de graça, e que viajar pagando uma parte da viagem não é algo ruim, faz parte do jogo, beleza? E que, claro, viagem gratuita muitas vezes vai ser uma fantasia e claramente algumas vezes vai fazer sentido. Tu vai entender tudo nesse vídeo, me acompanhe até o final, que eu tenho certeza que vai colaborar muito para o seu aprendizado de milhas aéreas, tá bom? Então tudo começou a ideia desse vídeo aqui porque eu estava planejando uma próxima viagem e vi um vídeo, né, nessa situação, né? A nossa amiga lá estava mostrando tudo e tal, e na parte que ela fala de passagem aérea e de hospedagem, ela falou que a hospedagem ela não teve custo porque de 20 dias de viagem, se eu ficou hospedado na casa de amigo, e 15 se hospedou com pontos ao Accor, que ela acumulou de maneira gratuita. E também a passagem aérea dela e do companheiro dela também não pagou, só pagou taxa de embarque porque foram feitas com milhas aéreas. Uma pessoa que não entende muito bem de milhas aéreas, ou até a pessoa que entende alguma coisa de milhas, olha aquilo ali e fala, pô, tem alguma coisa errada comigo, né? Ela fez uma viagem, né, no caso ali para a Europa, e não pagou hospedagem, só pagou taxa de embarque porque ela acumulou milhas aéreas, né, da estratégia certa ali, e você, né, olhando, não entende 100% da situação, pode ficar achando que, caramba, tá faltando alguma coisa ali. Se ela está conseguindo acumular essas milhas de maneira gratuita, pegar dessa forma a viagem praticamente de maneira gratuita no que diz respeito à passagem de hospedagem, porque eu não posso também? E aí que está o pulo do gato. Eu vou te mostrar aqui como ela pode ter conseguido, né, todas essas milhas para viajar de graça. E te mostrar, será que isso cabe aí no teu perfil? Porque olha o seguinte, né, só um raciocínio aqui para te mostrar na prática. Ela disse que 2 pessoas ir de volta para a Europa. Milhas aéreas de maneira gratuita, beleza? Só pagando taxa de embarque. Então, numa boa hipótese de uma boa emissão que ela fez para a Europa com milhas aéreas, a gente pode considerar 100 mil milhas ir de volta para cada pessoa. Isso daí é uma boa emissão hoje em dia, independente do local que você vá lá para a Europa, envolvendo milhas da Latam PASS. Pode ser uma estratégia. Então, a gente chega em 200 mil milhas aéreas da Latam PASS para que a pessoa consiga emitir de volta para a Europa numa ótima emissão, considerando aí 2 pessoas, beleza? E aí também na hospedagem, ela disse que 15 dias pagou e falou que era mais ou menos uma média de R$1.000, mas que ela não pagou porque foram pontos gratuitos da Accor, ou seja, ela conseguiu, através dos pontos dela, gerar R$15.000 em hospedagens, através dos pontos gratuitos que ela acumulou. Ou seja, os pontos foram suficientes para cobrir esse gasto aqui de uma boa emissão. Não estou nem considerando que ela pegou uma emissão um pouquinho maior, estou considerando que ela entende milhas aéreas, de achar boas emissões, e pegou uma boa emissão de ida e volta para a Europa. Então estou olhando o melhor cenário possível aqui nesse vídeo, tá? E aí R$15.000 de hospedagem, que para ela conseguir isso através dos pontos, a gente teria que fazer o seguinte cálculo, né? Quando você manda seus pontos de uma companhia aérea para o Accor, né? Você acumula lá na Accor mandando ou da companhia aérea ou mandando do ponto de banco, principalmente, beleza? E aí quando você pega boas promoções, você consegue meio que gerar euro, porque os pontos da Accor significa euro, significa dinheiro, só que transformado em pontos, né? Cada 1.000 pontos da Accor equivale a 20 euros, 2.000 pontos 40 euros, e assim vai. Só que em algumas promoções você ganha bonificação suficiente que você meio que consegue pegar mais euro e pagando bem abaixo, sei lá, pô, o euro tá R$6, você meio que acumulou pontos que valem R$4 o euro quando você manda. E aí você tem esse desconto. Então vamos supor que o euro, ele tá R$6 e a pessoa conseguiu acumular pontos suficientes na Accor, que se ela tivesse comprado ela iria gastar R$3, ou seja, ela conseguiu dobrar o valor que os pontos dela valem
lá no programa de companhia aérea, beleza? Ou seja, 50% off ao Accor. Não vou me aprofundar aqui, porque isso daqui já é um pouquinho mais avançado para quem não entende muito de milhas, né? Esse tipo de promoção aqui ao Accor. Mas confia no que eu tô falando, né? E aí, se a gente observar isso daqui, que ela pegou numa boa promoção de transferência bonificada, né, uma pessoa que vai pagar 15 mil normalmente lá no hotel, ela pagaria 7.500 em valores das milhas dela, nós podemos chegar na situação em que ela precisou acumular em equivalente a pontos a R$7.500, porque foi 50% off na promoção de pontos, na jogada de pontos que ela fez, ok? E aí, considerando que os pontos dela estavam lá na Latam Pass, isso daí significa 300 mil pontos da Latam Pass mais ou menos, porque ó, pensa comigo que o valor de mercado de cada 1.000 pontos da Latam Pass são R$24. Então, para você acumular o equivalente a R$7.500 em valor de milhas aéreas, isso daí significa mais ou menos 312 mil milhas da Latam Pass. Então, eu botei aqui 300 mil milhas para poder arredondar. Ou seja, o que eu estou querendo dizer aqui, né? Para ela ter feito tudo isso, na melhor das hipóteses, eu peguei aqui uma promoção da Accor absurda, que é rara de ocorrer. Normalmente, quando você pega uma boa promoção da Accor, você consegue ali um desconto em valor de mercado de 30%, 40% no valor da hospedagem. 50% já é raro, e mesmo assim eu usei, ok? Aqui eu peguei uma boa emissão, ou seja, eu estou na melhor hipótese, é no mínimo isso daqui. Dificilmente ela conseguiu fazer essa viagem de volta de graça por menos de 500 mil milhas da Latam Pass. Poderia fazer essa mesma simulação com milhas da Smiles, com pontos da Livelo, enfim. Mas em questão de valor, iria dar algo parecido, ok? Então a gente pode usar o da Latam Pass como parâmetro. Então a gente está falando aqui no total que para ela ter realizado essa viagem sem pagar a passagem aérea, né? Claro, só pagando a taxa de embarque, e sem pagar a hospedagem ali dos hotéis que ela ficou, ela precisaria ter acumulado 500 mil milhas da Latam Pass de maneira gratuita. Rodrigo, isso daqui é possível? Por isso que tu tá falando que é farsa? Não, isso daqui é totalmente possível. Não é isso que eu tô falando que é farsa, que ela não acumula esses pontos gratuitos. Ela acumulou. Se ela falou que ela acumulou. Beleza? Então ela viajou de graça. Só que olha só uma simulação do que ela precisaria fazer para acumular isso tudo de maneira gratuita, né? Então eu peguei aqui uma promoções recentes, né? Promoções recentes de quando eu tô gravando esse vídeo aqui. Por exemplo, essa daqui. Vamos supor que ela pegou essa promoção aqui. Ganha até 80 mil milhas bônus ao pedir o seu cartão da Latam Pass Black ou Platinum. Então, nessa promoção aqui, quem solicitasse o cartão Black da Latam Pass, né? E gastasse 20 mil reais nas 3 primeiras faturas, iria acumular 80 mil. E outra, esse cartão aqui, se você mantém aí 20 mil reais por mês, você não paga anuidade. Então, se ela não teve custo, subentende-se que ela também não pagou anuidade em cartão de crédito, ok? Então, nesse cenário aqui, a gente pode fazer essa simulação. Vou pegar aqui a planilha para a gente fazer aqui de maneira rápida com relação aos pontos do cartão de crédito. Então, vamos lá. Vamos supor que ela participou dessa promoção e pegou esse Mastercard Black. E aí, ela está gastando 20 mil reais por mês. Ela não paga anuidade, ela não teve custo nenhum e também vai ganhar esses 80 mil pontos bônus. Mas se ela gasta 20 mil reais por mês num cartão que pontua 2,5 pontos por dólar, só que tem o seguinte aqui na Latam Pass, você pode assinar o clube e ganhar uma pontuação 70% maior. O cartão dela pode estar pontuando 4,25 pontos por dólar, beleza? Na melhor das hipóteses, olha só, né? Estou sempre usando a melhor das hipóteses para chegar na conclusão final. Então, 4,25. Vamos usar essa planilha aqui, vamos botar que o cartão dá 4,25 pontos por dólar, utilizando aqui essa planilha aqui como exemplo, ok? O dólar, eu vou botar aqui que está mais ou menos R$ 5,30, anuidade zero, ela está gastando 20 mil por mês, não vai pagar anuidade ali, gasto mensal 20 mil reais por mês, desconto na anuidade 100%, ela não está pagando anuidade, e pontos de adesão, 80 mil, porque ela está batendo 20 mil por mês, então ela está conseguindo, né, o total de pontos equivalente a isso. Então, nesse primeiro ano aqui, se eu botar 22.700 multiplicando por 12 meses, ela vai ter acumulado 272 mil pontos. E ainda, no segundo ano, a gente pode botar aí, né, 16 mil pontos por mês. Vou somar aqui 16 mil pontos em 6 meses, mais um ano e meio, né? Então, em um ano e meio, ela vai ter acumulado com bônus, com gasto dela, 368 mil pontos, ok? E aí a gente pode somar ainda outra estratégia. Vamos supor aqui que ao longo desse ano, né, desse período, ela participou de uma boa promoção para comprar um produto, né? Então aqui eu peguei esse exemplo de promoção que teve com o Coopera, o programa Coopera, de 10 pontos por real, e era possível comprar iPhone. Não é fácil você conseguir comprar um iPhone ganhando 10 pontos por real, ou seja, promoção top da top.
E aí eu peguei esse exemplo aqui, pô, ela pegou ali o mais caro que tinha, né? O iPhone 17 Pro, que estava em torno ali desse período de R$ 10.500. Se ela ganha 10 pontos por real, a gente está falando de 105 mil pontos acumulados nessa compra aqui, beleza? Então ela usou essa estratégia também e acumulou mais 105 mil pontos. E vamos supor que ao longo desse período também ela participou de outras promoções em que ela chegou a comprar ganhando pontos, né? Em pequena escala e conseguiu chegar nesses 500 mil que são necessários aí para poder realizar essa viagem de graça. Ou seja, tu viu aqui uma simulação que foi possível ela ter conquistado isso daqui de graça. Mas por que eu cheguei e falei para você não caia na farsa da viagem gratuita? Muitas vezes, e até no vídeo, não por maldade, mas da forma que a pessoa fala, ou às vezes também em anúncios que você possa ver, ou tipos de vídeo que você possa ver, que te induza a pensar, se você não está viajando de graça, a culpa é sua, porque você não tem o conhecimento necessário para viajar de graça, isso se transforma numa farsa, porque, como eu disse, você pode ser expert em milhas aéreas, mas você não tem esse nível de gasto aqui. Pô, você vai chegar, tu gasta 20 mil reais por mês? Claro, tem outras simulações, tem outras formas de você forçar o ganho de pontos. Aqui eu botei duas estratégias aqui, na verdade 3, né? Envolvendo o acúmulo de pontos por cartão, ganho de bônus de adesão, compra de produtos ganhando pontos por isso, enfim. Eu estou considerando só essas 3 estratégias, existem várias outras estratégias que você pode adotar para forçar o ganho de pontos de maneira gratuita, que eu só peguei 3. Mas mesmo assim, observe só o nível de coisa que você tem que fazer para acumular tudo isso, né? Você tem esse nível de gasto? Se você não tem esse nível de gasto, ela adotou essas estratégias. Se você fosse adotar as mesmas estratégias, você não ia chegar no quantitativo necessário para chegar e realizar essa viagem de maneira gratuita aqui. Então, você achar que você não está viajando de graça porque você não tem todo o conhecimento é uma farsa que você está colocando dentro da sua cabeça. Não é assim que funciona. Olha só o outro exemplo que eu vou te dar. Vamos supor que agora tu vai aplicar a mesma estratégia, exatamente a mesma estratégia, só que agora você não tem esse nível de gasto. Você tem um nível de gasto ali mais ou menos de 4 mil por mês. Já é um pouquinho mais condizente com o público que segue aqui o canal, né? A gente tem acesso a algumas estatísticas que o YouTube traz. Então a gente, né, tem uma noção mais ou menos que o público aqui do canal é um público, vamos dizer, mais CLT, é um público que viaja ali nas suas férias ao longo do ano, né? É a minha situação também. Então, nessa situação aqui, você poderia, por exemplo, pegar esse Platinum nessa promoção que fala o seguinte: se você gastar 4 mil nas 3 primeiras faturas, tu iria ganhar 32 mil pontos de bônus, né? E também você não iria pagar anuidade, porque 4 mil no Platinum da Latam Pass você não paga anuidade. Então você estaria na mesma estratégia do exemplo que eu trouxe aqui anteriormente, beleza? Só para você ter uma noção, abrindo aqui a planilha de ganho de pontos, a gente tem a seguinte situação: o cartão, ele pontua ali 2 pontos por dólar, né? Aquele cartão. Mas só que você pode ganhar 70% de bônus assinando ali o clube. Então é um cartão que pode dar 3,4 pontos por dólar. O dólar, vamos botar aqui 5,3 novamente, anuidade 0, gasto mensal 4 mil reais por mês, desconto na anuidade 100%, tu não vai pagar anuidade, tu tem isenção. E os pontos de adesão 32 mil pontos. Então, ao longo aqui de cada mês, você vai acumular 5.200 pontos mais ou menos, né? E aí, se você for multiplicar isso daqui por 12 vezes, nós vamos ter um total de 62 mil pontos. Mas vamos supor que tu ficou 1 ano e meio, né? Então, você iria acumular 2.500 pontos por mês sem aqueles bônus ali de adesão, né? A mesma simulação que eu fiz ali anteriormente, você iria ficar com 77 mil, só que agora com gasto condizente com, vamos supor, no exemplo hipotético que eu estou utilizando aqui, se o teu gasto for 4 mil, é um exemplo mais condizente com o teu perfil, isso daqui que eu estou fazendo agora. Então, na primeira estratégia, tu acumularia 77 mil pontos, e aí, vamos supor que você iria comprar um iPhone, né, numa promoção boa como essa, mas o teu gasto é um pouco menor das coisas, o teu ganho é um pouco menor, você pode querer ter esse mesmo smartphone, né, às vezes é do seu gosto, não importa quanto você ganha, você quer ter, você vai ter condições de ter, você vai pegar. Por mais que pese mais aí no seu perfil do que no de outra pessoa, beleza, tá? Mas pegando algo pra gente comparar aqui, algo, vamos supor, se a pessoa ganha menos, então ela vai ter um smartphone aqui, no caso, de uma linha inferior, então a gente poderia ver um iPhone 17, esse Pro Max aqui. Então vamos supor que a pessoa nessa faixa aí pegaria um iPhone 17, né? E aí arcaria com custo aqui de 7.200, que apareceu mais barato. Vamos supor que ela pegou 10 pontos por real
também. Ou seja, multiplicando isso daqui por 10 dá 72 mil pontos. Então, 72 mil pontos no Shopping Coopera, a gente colocando que tu vai ganhar 30% de bônus lá, mandando para a Latam Pass. Então, teríamos isso daqui acumulado nessa estratégia, mais 77 mil pontos acumulados ali com o seu bônus de adesão, o seu gasto, 170 mil pontos, que não dá nem a metade do que a pessoa acumularia ali utilizando a mesma estratégia. E aí, se você fosse se comparar a pessoa que fez essa viagem de maneira gratuita, você poderia achar que está faltando conhecimento para você, está faltando estratégia por você, mas na verdade não. Na verdade, o seu modelo de vida comporta você chegar e praticamente pegar isso daqui pagando a taxa de embarque, completando uns 30 mil pontos, ou nem completando. Vamos supor que você adotou outras estratégias e acumulou 30 mil pontos com outras estratégias. Você poderia até pegar essa passagem de volta aqui de maneira gratuita, mas aí a hospedagem seria você comprando os pontos. Que aí você comprando os pontos, sabendo jogar, pegando 50% off nas promoções de transferência, né? E comprando os pontos de maneira barata, você consegue ali chegar a um valor de hospedagem baixo, porém pagando, beleza? Ou seja, eu acabei de te mostrar aqui o seguinte: por mais que você seja um expert em milhas aéreas, você pode acumular menos pontos de maneira gratuita do que uma pessoa que entende mais ou menos de milhas aéreas. Não só o conhecimento vai fazer você viajar de graça, mas também se aquela viagem comporta, né, com o teu nível de acúmulo de pontos adotando todas as estratégias, beleza? Claro, com esse quantitativo de pontos, você poderia chegar e falar, ó, pô, tô viajando de graça aqui numa viagem nacional. Enquanto uma pessoa que gasta, por exemplo, 2 mil por mês, tem o cartão Gold ali, ela na verdade ela vai ter um desconto final, ela não vai viajar de graça usando as mesmas estratégias. Então depende de você ter o conhecimento, claro, adaptar as melhores estratégias para o seu perfil. Você tem que entender de milhas aéreas para potencializar ao máximo o que é possível de você fazer no universo das milhas aéreas e não cair em conto de fadas que se você não está viajando de graça é porque você não entende direito de milhas aéreas ou porque você não está adotando as estratégias, você pode adotar. Beleza? E mesmo assim, arcar com uma parte da viagem, mas é aí que está a inteligência, você arcar da maneira mais barata possível, entendendo o jogo das milhas aéreas. Conhecimento em milhas é poder. Isso daqui que eu te passei vai colaborar para você não ficar caindo em pegadinha, em papo de outras pessoas aí. Não no exemplo desse vídeo, a pessoa estava mostrando a situação dela, mas mais às vezes já vi anúncios, né, falando, pô, você não está viajando de graça porque você não quer. Já é demais, entendeu? Porque isso daí não depende do conhecimento só, depende do nível de renda e de gasto que você tem, tá muito ligado a isso também, o seu modelo de vida, os tipos de compras que você faz, e adotando outras estratégias além dessas daqui que eu mostrei, pode potencializar mais ainda. Então tudo depende, tudo é variável. E como eu disse, conhecimento é poder. Se você quiser aprender de verdade milhas aéreas, a maneira real como ela é, e usar isso para sempre na sua vida, o método PC, ele é o maior treinamento de milhas do mercado, ele é focado em te tirar ali do zero até o avançado, ou seja, independente ali do seu nível em milhas aéreas, você entrando aqui, você vai aprender muito. Temos mais de 200 aulas, mas não se preocupe pelo fato dele ser vitalício, ou seja, não tenho tempo direito, eu vou demorar a assistir isso tudo, tranquilo. Isso daqui são vários capítulos, são vários cursos em um praticamente, são vários capítulos aqui te ensinando tudo sobre milhas, você vai aprendendo no seu tempo de acordo com a sua necessidade. Fato é que você vai ter um treinamento aí de maneira vitalícia para aprender no seu tempo, e a gente faz atualizações para acompanhar o mercado anualmente. Ou seja, você entrando no método PC, você nunca mais precisa pagar por treinamento de milhas, vai aprender tudo sobre milhas da maneira certa, sem ilusão, beleza? Sem ilusão. Milhas aéreas, cara, vai mudar a tua vida, tu pode ter certeza, tua vida de viajante principalmente. Muito obrigado por acompanhar até aqui, espero ter te ajudado nesse vídeo e nos vemos aí nos próximos assuntos aqui no canal. Até mais!